Olá e damos as boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. A nossa missão hoje é, no mínimo, alucinante. Vamos descodificar uma conversa incrivelmente densa e fascinante que aconteceu recentemente entre o Tom Bilyeu e o visionário Peter Diamandis. E é uma daquelas conversas que nos obriga mesmo a repensar, não é? Sem dúvida. O foco central de toda esta nossa exploração resume-se a uma ideia que mexe com qualquer um. Falamos da forma como a convergência absoluta entre a inteligência artificial, a biologia e a robótica poderá tornar o envelhecimento completamente opcional logo na próxima década. Exatamente. E para colocar as coisas em perspectiva logo de início, a premissa de que partimos baseia-se num conceito que parece saído de um guião de ficção científica, mas que está, na verdade, ancorado em ciência real e em investimentos massivos. Bilionários mesmo. Claro. Imagine-se o que seria chegar ao ano de 2030 e descobrir que por cada ano que se vive, a ciência consegue acrescentar mais de um ano à nossa esperança de vida. É a chamada velocidade de escape. Vamos desconstruir isto porque o conceito tem um nome sonante: velocidade de escape da longevidade. Mas, antes de sonharmos com a imortalidade, temos de olhar para a nossa realidade atual. Pois é. O Diamandis aponta que a esperança média de vida, tomando os Estados Unidos como exemplo nas fontes, ronda os 78 anos. Mas a grande tragédia humana é que a esperança de vida com verdadeira saúde termina, em média, aos 63 anos. Precisamente. E isso significa que existe aqui um fosso de 17 anos, em que as pessoas continuam vivas, mas num estado de declínio físico e médico quase constante. Passam a vida em consultas, a gerir doenças crónicas. O que reduz imenso a qualidade de vida. Completamente. Por isso, o primeiro grande objetivo da ciência da longevidade não é fazer-nos viver até aos 200 anos já amanhã. Isso seria dar um passo maior que a perna. O objetivo inicial, a prioridade máxima, é fechar este fosso de 17 anos. É garantir que chegamos aos 80 ou 90 com a energia dos 60, certo? Certo, garantir vitalidade e mobilidade. E o que me deixa boquiaberto é a confiança com que estas previsões são feitas por quem está na linha da frente. O Ray Kurzweil, que é uma lenda destas previsões, aponta que essa velocidade de escape será atingida já em 2030. E outros gigantes, como o David Sinclair e o George Church, apontam para meados da década de 2030. Mas a pergunta que se impõe para quem nos está a ouvir, que é feita logo na entrevista, é muito simples. Por que é que envelhecemos em primeiro lugar? E a analogia que usam, a do hardware e do software, ajuda imenso a perceber a coisa. Ajuda, sim, essa analogia é brilhante pela sua simplicidade. Se pensarmos na nossa biologia em termos informáticos, quando nascemos, recebemos cerca de 3,2 mil milhões de letras de ADN do pai e outras 3,2 mil milhões da mãe. O nosso código base? Exato, o nosso hardware a operar em 40 bilhões de células no nosso corpo. Aos 20 anos, temos esse código a funcionar na perfeição. Mas repara, aos 100 anos, temos exatamente o mesmo código intacto. Então, se o código genético é o mesmo, por que é que a pele fica enrugada? Por que é que os órgãos falham? Se o hardware não muda, o problema não está no equipamento físico. Não está, o problema reside no software que corre por cima desse código genético, uma camada de regulação que a ciência chama de epigenoma. O maestro da orquestra. Nem mais. O epigenoma é como um maestro que diz aos genes: tu liga-te e tu desliga-te. Com o tempo, o corpo começa a perder essa afinação. Uma célula da pele pode literalmente esquecer-se de como ser uma célula da pele jovem. Não porque o ADN esteja estragado, mas porque o software começou a ativar ou desativar os genes errados. A grande fronteira revolucionária agora é a reprogramação epigenética. É descobrir como fazer um reboot a esse software para o estado da nossa juventude. E a loucura é que as fontes mostram que já temos provas disto a acontecer. O Diamandis partilha um caso que é incrível. Uma empresa chamada Immunis extraiu 440 fatores de crescimento de células estaminais muito jovens. Sim, sim, e testaram esse coquetel da juventude em 18 pacientes que estavam confinados a cadeiras de rodas ou acamados devido a problemas graves de osteoartrite. O que por si só já é um grupo de teste super desafiante.
Muito desafiante e os resultados são transformadores. Sem conseguirem fazer qualquer exercício físico, o que é crucial sublinhar, estes pacientes tiveram um aumento de 6% na massa muscular apenas com injeções ao longo de 3 meses. O que é um milagre médico para alguém que está imobilizado 6% de massa muscular deitado numa cama. E não se fica por aí. O mesmo ensaio relatou uma redução de 70% na dor, uma queda de 50% na inflamação sistémica em todo o corpo e a reversão da idade do seu sistema imunitário em cerca de 30 anos. É impressionante. Mas há uma técnica ainda mais extrema referida na conversa, que já está a ser explorada legalmente em alguns países fora dos Estados Unidos. Falam em recolher uma simples célula da pele de um adulto, revertê-la ao estado de célula estaminal pluripotente e depois cloná-la até um estado embrionário ali pelas 28 semanas. Sim, essa é uma das áreas mais fascinantes. Podes explicar-nos assim de forma simples o que é isto de uma célula pluripotente e porquê é que isto muda as regras do jogo? Claro. Uma célula estaminal pluripotente é, no fundo, uma célula em branco. É uma célula que tem o superpoder de se transformar em qualquer tecido do nosso corpo. Pode virar uma célula do coração, do fígado ou tecido ósseo. E o que estão a fazer é apagar a memória da célula da pele. Exatamente. Pegam numa célula da tua pele, apagam a sua memória para que ela volte a ser uma folha em branco e criam um minúsculo clone do tamanho de uma ervilha. A partir dessa minúscula estrutura celular, torna-se possível extrair células estaminais e o próprio ADN do paciente. Para depois regenerar órgãos estragados usando o material da própria pessoa, certo? O que elimina o risco de rejeição que temos hoje com os transplantes normais. Elimina completamente. É biologia personalizada levada ao extremo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque como é que vamos gerir toda esta complexidade biológica? Para termos uma noção do desafio matemático, o corpo humano possui os tais 40 bilhões de células, e cada uma delas realiza entre 1 milhão a 2 milhões de reações químicas por segundo. É um volume de dados incomensurável. Nenhum médico humano consegue processar isto. Hoje um médico olha para umas análises ao sangue, mede a tensão e tenta deduzir o problema. É impossível para um cérebro biológico compreender a biologia a este nível. É humanamente impossível. E é exatamente aí que a inteligência artificial entra em cena. Um estudo da famosa revista médica JAMA aponta que a IA já está a provar ser melhor que muitos médicos humanos, não apenas na precisão de diagnósticos difíceis, Mas também na empatia, não é? sim, na própria empatia percepcionada pelos pacientes. Eu tenho de admitir que a primeira vez que li isso, pensei, espera, um computador a ser mais empático que um ser humano? Mas a explicação é bastante lógica quando pensamos na rotina hospitalar real. Um sistema de IA tem paciência infinita. Não tem horários sobrecarregados, não está exausto depois de um turno de 24 horas e, acima de tudo, não emite juízos de valor morais ou de estilo de vida sobre os pacientes. Tem todo o tempo do mundo para analisar dados e dar respostas detalhadas. Faz sentido. E por falar em IA a analisar dados massivos, temos obrigatoriamente de falar do AlphaFold e da vitória do Nobel atribuído à DeepMind. Foi um marco histórico absoluto. Historicamente, tentar prever a forma como as proteínas se dobravam a partir de uma sequência de aminoácidos era um problema de supercomputação tão complexo que a ciência achava que estávamos a décadas de o resolver. E a IA resolveu o enigma. Resolveu, e o Diamandis destaca que a evolução natural disto, o alfa-prúteo, é ainda mais revolucionária. Se o AlphaFold apenas previu a estrutura das proteínas que já existem, o alfa-prúteo permite desenhar proteínas completamente novas, do zero. Como se fossem as peças de Lego biológicas prontas a encaixar onde precisamos. O que é que isso significa na prática para a medicina e para a indústria farmacêutica? Muda o paradigma da farmacologia clássica de pernas para o ar. A abordagem tradicional de criar um medicamento envolvia procurar compostos químicos na natureza, testá-los e gastar milhares de milhões de dólares ao longo de 10 a 15 anos para, no fim, ter um medicamento que muitas vezes só funciona numa minoria das pessoas. É um processo quase às cegas. Muito ineficiente. Com o alfa-próteo, os cientistas podem olhar para uma doença, identificar a falha ao nível molecular exato e pedir à IA para desenhar uma proteína específica que bloqueia exatamente essa fechadura. É criar a chave perfeita em poucas horas. Isso muda tudo.
E para garantir que estas simulações biológicas não falham, a conversa entra no reino da física quântica, que me fascina. É mencionada a Sandbox AQ, liderada pelo Jackie Darry, que está a usar IA e mecânica quântica para criar os chamados grandes modelos quânticos, ou LQMs. Que é um salto gigantesco em relação aos LLMs que conhecemos hoje. Podes descodificar isto para quem nos ouve, porque isto já é tecnologia a um nível quase mágico. Com certeza. Nós hoje estamos muito familiarizados com os LLMs, os modelos de linguagem como os ChatGPTs, que são treinados em texto. O que um LQM faz é usar dados sintéticos baseados estritamente nas leis da física e da mecânica quântica, Para simular o quê? Ao certo. para simular a interação de moléculas ao nível atômico mais elementar. Em vez de testar um medicamento num rato de laboratório ou num humano de carne e osso, a Sandbox AQ está a replicar o universo físico dentro de um computador. Estão a simular como uma molécula se vai comportar no corpo humano usando a matemática pura do universo. Química sem tubos de ensaio. É exatamente isso. Ok, mas vamos trazer a conversa para o chão da realidade. Tudo isso é maravilhoso, mas a tecnologia quântica e a reprogramação epigenética ainda não estão disponíveis na farmácia da esquina. O que é que quem nos ouve pode fazer hoje? O Diamandis tem uma regra de ouro fantástica sobre isso. A tal regra de não morra de algo estúpido enquanto espera que estas inovações cheguem, não é? Achei genial. É o conselho mais pragmático possível. O básico continua a ser gratuito e incrivelmente eficaz. Na entrevista, eles discutem um truque muito prático para a hora das refeições que qualquer pessoa pode adotar hoje mesmo. O truque para controlar os picos de açúcar no sangue. Sim, eu anotei esse processo porque é brilhante. Primeiro, beber um bom copo de água. Segundo, respirar fundo algumas vezes para ativar o sistema nervoso parasimpático. O que tira logo o corpo do modo lutar ou fugir, provocado pelo stress diário, e coloca-o em modo de repouso e digestão. E depois vem a parte principal. A ordem pela qual comemos a comida faz toda a diferença. Devemos começar sempre pelos vegetais, porque a fibra forra o estômago e abranda a digestão. De seguida comemos a proteína e deixamos os hidratos de carbono estritamente para o fim. Exato, o açúcar é destacado como o grande vilão biológico. O Diamandis sublinha a importância de monitorizar a hemoglobina A1C, que é uma análise comum que mede a média da glicose. E manter este valor baixo é o maior preditor para evitar doenças cardíacas. Certo? Doenças cardíacas, declínio cognitivo e inflamação generalizada, sim. Mas a longevidade não é só sobre a parte física ou nutricional. É o mindset. O otimismo tem um impacto clínico real. As fontes mencionam um estudo brutal com cerca de 70 mil pessoas que provou que os otimistas chegam a viver até 15% mais tempo. E aquela história que contam sobre o Thomas Jefferson e o John Adams é a prova perfeita do poder da mente. Essa história é fantástica. Foram dois dos grandes pais fundadores dos Estados Unidos. E a história relata que ambos usaram uma força de vontade férrea para não morrerem antes de conseguirem celebrar o 50 aniversário da Declaração de Independência Americana. Numa época em que a esperança média de vida devia andar pelos 40 e poucos anos, não? Andava pelos 44 anos. O Adams resistiu até aos 90 anos e o Jefferson até aos 83. E acabaram por falecer com poucas horas de diferença, exatamente no mesmo dia, no 4 de julho de 1826. É uma prova incrível de como o propósito mantém a biologia a funcionar. E para além do mindset, há outro pilar fundamental que abordam, que é o diagnóstico preventivo radical. Porque a dura realidade, e este número assusta, é que 70% dos cancros, que acabam por ser fatais, não fazem parte dos exames de rotina médica habitual. Essa estatística devia fazer-nos pensar seriamente sobre a medicina preventiva. É por isso que projetos como a Fountain Life estão a tentar mudar este paradigma. Onde recolhem os tais 200 gigabytes de dados por paciente. Precisamente. Usam IA sobreposta a ressonâncias magnéticas de corpo inteiro para encontrar anomalias milimétricas e placas moles nas artérias antes que estas causem problemas. E os resultados do grupo de teste deles mostram por que isto é vital. Descobriram que 2% dos membros supostamente saudáveis tinham cancros ocultos, 2,5% tinham aneurismas perigosos a desenvolver-se e quase 15%, mais exatamente 14,4%, precisavam de intervenção médica imediata. Pessoas que achavam estar perfeitamente saudáveis. E isto leva-nos a uma reflexão incontornável da entrevista. Se vamos curar as doenças crónicas e viver mais de 100 anos, o mundo em que habitamos vai sofrer uma metamorfose tremenda.
O Tom Billy levanta a questão da invasão dos humanoides, apontando para 10 mil milhões de robôs até 2040. É um número avassalador. Mais robôs do que humanos na Terra. E com cérebros alimentados por modelos avançados de IA como o GPT-5 ou o Grok. A economia vai ser virada do avesso. Vai reescrever o capitalismo. O que é fascinante aqui é a matemática dos custos. Estima-se que alugar um destes robôs vai custar o equivalente ao leasing de um carro, uns $300 por mês. O que se traduz nos espantosos 40 cêntimos por hora. 40 cêntimos para ter um trabalhador incansável, sem férias nem queixas. É o colapso dos custos de produção. E quando juntas a isto a questão da energia, se a IA descobrir como captar eficientemente a energia solar, da qual recebemos 8.000 vezes mais do que a humanidade usa, os custos da eletricidade cairão para perto de zero. Arrastando consigo o custo de todos os bens materiais. Abundância total. Agora, há aqui um ponto de debate muito interessante nas nossas fontes sobre o papel dos governos e da política em todo este progresso. Sim, é uma tensão muito presente na conversa deles. E nota-se que as figuras do meio tecnológico debatem ativamente a necessidade de desregulamentação para acelerar estas inovações biológicas e tecnológicas. Exato. Reportam a visão de que tentativas de controle estatal absoluto sobre a IA, a tal captura regulatória, podem sufocar as startups e as inovações que realmente mudam o mundo. Há um debate claro entre a proteção do público e a velocidade da inovação. E é por isso que se menciona também o entusiasmo em torno de iniciativas para reduzir a burocracia, como o projeto Dodge nos Estados Unidos, e o uso de criptomoedas, como o Bitcoin, como refúgio contra a inflação provocada pela impressão de dinheiro governamental. Relatam esta tensão existente entre a inovação disruptiva e a supervisão estatal de uma forma muito vincada. Mas se resolvermos isso e vivermos 120 anos com abundância material, para onde vamos? O planeta vai ficar pequeno. É aí que a colonização do espaço deixa de ser ficção e passa a ser o próximo passo lógico, especialmente impulsionada pelo Starship de SpaceX, que é totalmente reutilizável e vai mudar completamente os custos de acesso ao espaço. E a conversa detalha 3 destinos fascinantes. O primeiro é já na próxima porta, a nossa Lua. A perspectiva que partilham sobre a Lua deixou-me maravilhado. Refere-se aos tubos de lava lunar. Sim, a ideia de que existem estas redes de túneis subterrâneos que podem ser selados e pressurizados com uma atmosfera. E como a gravidade lunar é de apenas 1/6 da Terra, há aquele detalhe poético. Dentro desses tubos selados, um ser humano conseguiria literalmente voar, utilizando apenas a força dos seus músculos e um par de asas artificiais. É a concretização de um sonho antigo da humanidade. O segundo destino é Marte, claro, mas a estratégia aqui inverte a ordem natural das coisas. Não vamos mandar humanos primeiro. Não. A visão passa por enviar um exército de robôs humanoides, como os Optimus, para construírem as infraestruturas, os painéis solares, os habitats. E só depois vão as pessoas. Sendo que, para evitar a claustrofobia de viver lá, a ideia é que os humanos passem grande parte do tempo em realidade virtual hiperrealista. E o terceiro destino, projetado para daqui a uns 30 anos, são as colónias de O'Neill, cilindros gigantes a rodar no espaço, albergando dezenas de milhares de pessoas com gravidade artificial. E como uma vantagem curiosa, resolve tensões políticas. Se houver divergências sociais numa colónia, constrói-se outro cilindro, ligam-se os motores e os grupos separam-se pacificamente pelo cosmos. A geografia modular. Mas para fechar este ciclo de inovações incrivelmente radicais, temos de tocar no que é, possivelmente, a fronteira mais extrema de todas abordada nas fontes, a neurotecnologia. Sem dúvida. O trabalho da Mary Lou Jepson e da sua empresa Open Water parece desafiar a nossa compreensão atual da medicina. Ela miniaturizou equipamentos médicos do tamanho de uma sala para dispositivos do tamanho de uma caixa que se colocam na cabeça. O mecanismo é fascinante. Ao combinar luz infravermelha e ultrassons, a tecnologia consegue tratar e curar doenças neurológicas. A parte mais revolucionária é no tratamento de tumores agressivos, como o glioblastoma. Explica lá como é que conseguem destruir o cancro usando apenas som. O aparelho consegue focar a frequência dos ultrassons de tal forma que faz literalmente explodir as células tumorais. Isto acontece porque o núcleo dessas células do cancro é gigante e tem uma frequência de ressonância diferente das células saudáveis à sua volta. É física a curar a biologia.
E mencionam que o mesmo princípio trata de pressões graves em apenas 5 minutos de uso diário. E a cereja no topo do bolo é que tudo isto está a ser desenvolvido em código aberto, financiado com 50 milhões de dólares pelo fundador do Ethereum. O Vitalik Buterin, sim. E isto levanta uma ponte para a derradeira questão da ligação do cérebro à nuvem informática. O trabalho do Max Hodak, na empresa Science. Eles estão a cultivar células estaminais neurais a partir de circuitos eletrónicos. Em vez de espetar agulhas de metal no cérebro que causam cicatrizes. Exatamente. Estas células crescem para dentro do cérebro humano de forma natural, como as raízes de uma planta. Isto permite criar milhões de conexões seguras. Na prática, é adicionar um hemisfério extra, totalmente digital, ao nosso cérebro. Expandir a nossa inteligência exponencialmente. O que nos leva ao grande paradoxo que encerra a nossa análise de hoje. Se unirmos todos estes pontos, Se vivermos 150 anos com a saúde de um jovem de 20, se tivermos todas as necessidades materiais garantidas por robôs a 40 cêntimos a hora e energia solar quase infinita, e se possuirmos um cérebro diretamente ligado à nuvem e a simulações de realidade virtual perfeitas, qual será o nosso propósito enquanto espécie? é uma provocação que o Diamantes lança e que nos deixa a pensar. Quando o sofrimento físico e a necessidade de lutar pela sobrevivência deixarem de ser o motor da história humana, o que é que nos vai impulsionar? Iremos virar os nossos olhos para fora, focando-nos na exploração das estrelas físicas e do universo tangível? Ou, pelo contrário, iremos isolar-nos num casulo de perfeição infinita, fechados em mundos virtuais e simulações tão confortáveis e moldáveis à nossa vontade que nunca mais vamos querer sair delas? É o grande desafio existencial do século XXI. Fica o desafio para quem nos ouve refletir. É uma perspectiva que altera instantaneamente o peso daquilo com que nos preocupamos hoje. Resta-nos agradecer à nossa audiência pela fantástica companhia nesta longa jornada pelas fronteiras da longevidade e da tecnologia. Foi um gosto dissecar estes temas convosco. Continuem com esse espírito crítico apurado, mantenham a curiosidade sempre acesa e até à nossa próxima exploração.